Para mim, Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida que resistia ao seu caos na solidão de um túmulo. Eu nem vou explicar isso direito. Mas o cérebro humano, na verdade, ele tem 86 bilhões de células e o corpo humano mais ou menos umas 10 trilhões de células. Nenhuma delas está preparada para morrer. Por isso que quando uma pessoa está em uma situação de risco, um carro, um acidente, uma queda, ou até mesmo nas savanas africanas, uma fera, nuvens de moléculas entram na corrente sanguínea, como cortisol, epinefrina, adrenalina, e também o coração bate aceleradamente, os pulmões começam a ventilar rapidamente, tudo para lutar ou fugir, porque nenhuma célula está preparada para morrer. Bom, o cérebro, então, no fundo, ele não está preparado para morrer, ainda que nós saibamos que sejamos mortais. E eu, para mim, achava que o cérebro desenvolvia a ideia de Deus como tentativa de escapar do drama da possibilidade da morte. Mas quando eu fui estudar os grandes personagens da história, e a minha teoria estuda o processo de construção de pensamento e o processo de formação de pensadores, e nesse aspecto, com muita humildade, eu digo, eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP, onde eu treino, onde eu dou disciplina para mestrandos e doutorandos de várias especialidades. E eu abordo que os grandes pensadores da história, eles libertaram o seu imaginário, reescreveram a sua história, ousaram, entenderam que quem vem sem riscos triunfa sem glórias. Se você tem medo dos riscos, você nunca vai conseguir desenvolver um grande projeto. Se você tiver medo da dor e se curvar a ela, ela vai se tornar um cárcere mental. Então, como é que os grandes pensadores saíram do rol destes cárceres e produziram conhecimentos na matemática, na física, na química, na biologia, na literatura e assim por diante? Aí foi até o homem Jesus. Será que esse personagem ele é complexo de fato? Será que ele abriu o leque da sua mente e produziu palavras e ferramentas de gestão da emoção que são arrebatadoras, impactantes? Quando eu comecei a estudar esse personagem sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia, sociologia e psicopedagogia, eu comecei a estudar em várias versões, os evangelhos ou as biografias, eu fiquei perplexo. Eu me perguntei, que homem é este? Que no exato momento em que uma mulher é apedrejada, ao invés de ele reagir com medo, ou então sentenciar a mulher, ele escreve na areia. No mundo todo se acha que ele diz, a primeira resposta foi, quem não tem erros e falhas atire a primeira pedra. Mas a primeira resposta foi não dar respostas. Se seu filho te contraria, seu parceiro ou parceira te decepciona, se você tem um problema no seu trabalho, se você for grande e gestor da sua mente, você vai se calar. Porque uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Quem reage pelo fenômeno, bateu, levou, perde esposa, perde marido, perde filhos, perde colaboradores, perde amigos. Porque são pessoas que não têm autocontrole. É por isso que tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Eu digo, claro, você é um desequilibrado, não vai levar lá desaforo para casa, mas vai levar para a sua casa mental e para a casa mental das pessoas que vocês amam. Bom, naquele momento o mestre dos mestres escrevia na areia. E ele se perguntava, que homens são esses que querem apedrejá-la, sem conhecer as lágrimas que ela chorou e as lágrimas que ela não teve coragem de chorar, sem conhecer os dramas, as perdas, as crises. Ele se recusou a entrar num problema que ele não construiu, porque ele era gestor da sua emoção. Diferente de nós, um olhar atravessado, uma crítica, uma rejeição compromete a vida. Eu perguntava, que homem é esse que teve autonomia que Freud não teve? Que Diderot, que Einstein não teve? Que Marx jamais sonhou? Que homem é este que escrevia poesia no caos? Aí no segundo momento, ele levantou-se e disse, ok, vocês podem apedrejá-la. Ele não impediu o apedrejamento, ele mudou a base do julgamento. Pode apedrejá-la, mas antes tenham coragem de olhar as suas loucuras, observar seus erros, os seus dramas. Quando ele mudou a base de julgamento, aqueles homens começaram a perceber que entre eles, os fariseus e ela, havia uma distância muito pouca, porque todos somos seres humanos imperfeitos, vivendo numa sociedade imperfeita. E eles saíram. E ficou ele e ela. E ele delicadamente disse, mulher, aonde estão seus acusadores? Ele não perguntou com quantos homens ela dormiu.
Ele perguntou, aonde são seus acusadores? Ele nem constrangeu e pressionou ela. Eu, como psiquiatra e pesquisador da psicologia, eu falo, que homem é este que é capaz de abraçar uma mulher adúltera e transformá-la em rainha e honrá-la mais do que as mulheres que são cultuadas em Hollywood como atrizes internacionais? Ele amou o direito das mulheres.